Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louva a Deus pela sua vida, pela chegada nesse lugar. Eu peguei toda essa chuva e eu senti medo, porque estava chovendo demais e eu não conseguia enxergar nada. Eu tenho pouco tempo que eu dirijo e estava tudo muito alagado. E eu falei, Senhor, eu preciso chegar naquele lugar. E eu descobri que eu ia ser a pregadora hoje, 1h da tarde, porque eu não sabia. A Samara me ligou. Eu falei, Samara, impossível, eu não recebi mensagem que eu seria a pregadora. E aí eu fui olhar a mensagem do Zé Carlos, tinha escala e eu não vi. Mas amém, tudo acontece no dia de culto de segunda-feira. Seja quando eu estou na direção, ou seja quando você vai trazer a palavra. Porque existe uma grande responsabilidade de você ministrar aquilo que o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. Mas graças a Deus, o Senhor me trouxe a esse lugar, me deu livramento. Parecia que Jesus ia voltar, irmãos, porque a chuva era muito grande e muito difícil foi chegar em casa. Mas o Senhor, Ele me deu vitória, Ele te deu vitória, Ele te trouxe a esse lugar para palestrar comigo e contigo por mais um dia. Vamos ao tema da campanha, Isaías, capítulo 26, capítulo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Eu gostaria que a igreja repetisse juntamente comigo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A igreja pode sentar. Palavra gloriosa. Nós estamos estudando na escola dominical questões relacionadas à nossa mente, às nossas emoções. E a campanha de segunda-feira, ela está ligada, irmãos, àquilo que nós estamos aprendendo aos domingos pela manhã. Irmãos, hoje eu fiquei meditando nessa palavra e eu gostaria de iniciar contando um testemunho de uma cliente, a qual, irmãos, está ligado a um servo que tem a mente ligada em Jesus Cristo. Porque quando você tem a sua mente, e a gente tem aprendido que a mente, ela comanda todo o nosso corpo. Quando nós temos a mente ligada no Senhor, seja em todos os sentidos, o Senhor, Ele libera sobre nós a vitória que aos nossos olhos parece impossível. E essa semana passada, eu vivi juntamente com a minha cliente um milagre de Jesus no meu trabalho. E aquilo, irmãos, me impactou e me ensinou que Jesus, Ele não mudou, que Ele continua o mesmo e que Ele faz o impossível na minha vida e na sua vida. Quando aquela cliente chegou ao meu escritório e eu fui avaliar a documentação aos meus olhos, porque nós temos uma visão limitada, mas o nosso Deus, Ele não tem limite, não existe uma visão limitada ao nosso Deus. E eu falei para minha sócia, a advogada que trabalha comigo, eu falei, é impossível essa senhora conseguir alguma coisa com essa documentação apresentada. Irmãos, e aquela irmã, eu descobri na semana passada, quando eu fui dar a notícia, que ela era uma serva de Deus e que ela estava orando e em propósito por essa causa. E aí eu entendi, irmãos, porque Deus operou de forma tão gloriosa na vida daquela mulher. Porque ela estava em oração. Ou seja, ela estava com a sua mente ligada em Cristo Jesus. Ela estava fazendo aquilo que era a parte dela. E Jesus faz a dele. E aí, meus irmãos, aquela senhora passou por uma perícia. O INSS havia suspendido o benefício dela em 2023, porque ela foi acometida de um câncer em 2020. Ela fez todos os procedimentos
Em 2022, quando ela foi chamada por uma perícia no INSS, uma perícia de revisão, ela já estava curada, Thaís. E diante disso, o INSS, de forma correta, suspendeu aquele benefício, porque ela só estava com um tratamento. E o tratamento era o acompanhamento regular junto ao médico. Ou seja, não existia mais incapacidade para o trabalho. Ela tinha 43 anos, ela tem 43 anos, ela é nova, ela tem o ensino médio completo, então ela poderia exercer a sua atividade habitual ou exercer qualquer outra atividade. E aí ela procurou o escritório em 2025, 2 anos após a suspensão do seu benefício. E quando ela apresentou a documentação dizendo que ela não tinha nada, eu falei, é impossível. Mas entrei com a ação judicial. Ela passou pela perícia. E, irmãos, o perito aposentou aquela mulher. Como explicar que a pessoa, estando curada de uma patologia, ela seria aposentada por invalidez? Irmãos, isso é milagre. Isso é milagre. E aí, quando ela foi ao meu escritório, eu chorei junto com ela, Amélia. Porque você viver e ver o milagre, você consegue crer. E a sua fé, ela é muitas das vezes restaurada através do testemunho do seu irmão. Irmãos, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é muito forte uma pessoa que não tem nada ser aposentada pelo INSS em um momento que o INSS e o juiz não está dando benefício para ninguém. Irmãos, é Deus que faz. E eu queria iniciar essa palavra com esse testemunho para te dizer que o Senhor, Ele ainda faz na vida de alguém que tem a mente ligada em Jesus Cristo. E a palavra, ela vai dizer, irmãos, que o Senhor conservará em paz aquele que tem a mente em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, aquilo que trazia preocupação a essa senhora, depois dessa bênção, desse impossível, ela teve paz. E assim é na minha vida e na sua vida. Quando você tem a mente ligada em Jesus Cristo, você tem a paz que vem somente dele. E aí, meus irmãos, eu meditando um pouco nessa palavra, eu consegui entender que na Bíblia, o Senhor, através de alguns personagens, Ele nos ensina o que é ter paz em Cristo Jesus. E o primeiro deles é José. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, quando José, sem entender nada, foi levado a escravo ao Egito, quando José foi desacreditado pela sua própria família, ele teve paz em Jesus Cristo. E essa paz fez com que José suportasse, aleluia, todo o processo que levou a ele ao sucesso, aleluia. Irmãos, e assim é na minha vida. Quando você tem a sua mente ligada em Jesus Cristo, pode o vento se levantar, pode a tempestade se levantar, pode a calúnia se levantar, e você pode até ser vendido como escravo, mas quando você tem a mente em Jesus, a paz, ela vai reinar sobre a sua vida, e você consegue, aleluia, vencer o processo, e no final de tudo, aleluia, receber a tua vitória. Outro personagem que me ensina que é ter paz em Jesus é Abraão. Abraão, irmãos, ele foi tirado da sua terra sobre a ordem de Deus, ou seja, ele saiu para um lugar aonde ele não sabia, aleluia, mas ter a mente
te fez a promessa. Deus, aleluia. Aleluia! E ele ainda, irmãos, recebeu uma ordem de Deus, que foi entregar o seu filho Isaque ao sacrifício. Aleluia! Como ter paz, sabendo que você precisa entregar o filho que você tanto esperou, o filho da promessa, a promessa que você esperou por tanto tempo, ao sacrifício. Mas eu entendo que a paz que Jesus nos ensina em Isaías capítulo 26 estava sobre Abraão. E ele acreditou, meus irmãos, que o Senhor lhe daria vitória. E assim a Bíblia nos ensina que ele recebeu de Cristo aquilo que o Senhor tinha planejado na vida dele. Muitas das vezes passamos pelo teste. Ali o Senhor estava testando aonde estava o coração de Abraão. Se estava na promessa ou se estava em Cristo Jesus. E nessa noite eu quero te perguntar, aonde está o seu coração? Aleluia! Daniel foi levado à cova dos leões. Daniel saiu da sua terra. Foi levado a um lugar aonde ele não queria estar. Tenho certeza. E Daniel, irmãos, ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei. Ou seja, aquilo que foi ofertado a ele. E a Bíblia vai dizer que quando Daniel escolheu não se contaminar, e ele, aleluia, decidiu, irmãos, viver aquilo que o Senhor havia ordenado. Aleluia, Daniel, irmãos, quando ele foi levado, ele não se rendeu a tudo aquilo que foi oferecido a ele. Mas ele decidiu, aleluia, ele decidiu permanecer em sua fé. E o Senhor honrou Daniel. Sabemos que quando Daniel escolheu, aleluia, realizar o jejum de apenas legumes e água, ele, quando findou os 10 dias do seu propósito, ele era mais formoso daqueles que estavam se alimentando dos manjares do rei. E assim é na minha vida e na sua vida. Aleluia. Podem todos estarem te olhando, achando que você não vai chegar, que o seu propósito é em vão. Aleluia, que a tua oração não vai chegar ao trono, que você está se separando e é bobeira, é bobagem. Mas o Senhor, aleluia, Ele vai manifestar na minha vida e na sua vida, quando você decide não se contaminar com os manjares que são oferecidos para mim e para você. Aleluia! Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também foram levados para uma terra. E quando foi realizado o edito, todos que estavam ali deveriam adorar aquela estátua que foi levantada. Mas eles também decidiram não adorar aquilo que estava diante deles. E existia uma fé, existia uma convicção desses 3 jovens. E diante disso, diante da situação que eles decidiram não obedecer, eles foram lançados dentro da fornalha ardente. Irmãos, quem que consegue ter paz sabendo que seria lançado dentro de uma fornalha se a mente não estivesse em Cristo Jesus? Não tem como. E assim é na minha e na sua vida. Muitas das vezes o Senhor te conduz ao deserto. Muitas das vezes o Senhor permite algo acontecer na sua vida. E pela nossa mente, irmãos, muitas das vezes que está enfraquecida, achamos que não vamos conseguir. Mas o Senhor nessa noite, Ele manda te dizer que se você crer, Ele vai estar, aleluia, fortalecendo os seus pensamentos. E a mente de José, a mente de Daniel, a mente de Abraão vai estar, aleluia, vai se igualar a minha e a sua. Porque o Senhor, irmãos,
Ele tem poder para fazer todas as coisas em nossas vidas. Então, se nessa noite você estiver com a sua mente pautada naquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você, você não vai se perder. Você não vai se igualar às bandejas desse mundo, aos manjares que o mundo tem te ofertado. Aleluia! Você não vai desistir, você não vai cair, você não vai, aleluia, morrer nessa guerra. Aleluia, porque nessa noite o Senhor está bradando com vitória na minha vida e na sua vida. Aleluia, o Senhor, irmãos, Ele é fiel e Ele continua fazendo milagres. Ele faz milagre acontecer na minha vida e na sua vida. Então, se você entrou fraco, se você entrou com a sua mente embaraçada nessa noite, comece a profetizar, comece a acreditar que o Senhor mudou esse quadro na minha vida e na sua vida. Aleluia! Sabemos, irmãos, que o mundo ele já está entregue ao maligno, mas eu e você estamos guardados pelo Senhor. A nossa mente, o nosso corpo físico, a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela está guardada em Cristo Jesus. Aleluia! E se você crê, o Senhor vai continuar fazendo muito mais na minha vida e na sua vida. Ele vai te sustentar. Aleluia, Ele vai te ajudar. Aleluia, sabemos, irmãos, que tem muitas pessoas vivendo com depressão, querendo tirar a própria vida. Aleluia, hoje eu contava um pouquinho do meu testemunho para alguém e eu falei para essa pessoa, eu já tentei tirar a minha própria vida uma vez. Isso ninguém sabe, mas eu já tentei. Na ocasião, creio eu que a minha mente não estava pautada em Jesus Cristo. Porque quando você está com a sua mente vazia, quando você dá ocasião à sua carne, aleluia, o inimigo ele entra e ele tenta fazer morada. Aleluia, não foi assim na vida de Davi? Quando Davi estava ocioso, aleluia, no palácio? Ou seja, quando nós estamos ociosos, o inimigo ele encontra uma brecha. Aleluia! Mas que possamos estar ligados em Cristo Jesus e que possamos aprender que precisamos fechar todas as brechas, meus irmãos, para não deixar o inimigo, aleluia, tocar em nossa vida, tocar em nossa mente, aleluia. E graças a Deus que o Senhor me deu mais uma oportunidade. Que não aconteceu nada comigo. Eu só fiquei 2 dias praticamente dormindo. Meu Deus. Mas o Senhor me deu livramento. O Senhor foi fiel. Aleluia. O Senhor me deu mais uma oportunidade de estar aqui hoje. Falando com você. Falando que o Senhor ele pode fazer. Então você não precisa e nem pode desistir da sua caminhada. Você não tem esse direito, porque o Senhor te chamou, Ele te escolheu, Ele te trouxe até aqui e Ele confia em ti. Aleluia, a Bíblia está dizendo que Ele confia em nós, Ele confia em mim, Ele confia em você. Aleluia, se você foi levantado, se você foi chamado, é porque Ele tem uma grande obra na sua vida. Aleluia, o inimigo vai tentar mesmo minar a sua mente, minar a sua fé, dizer que você não vai conseguir porque ele quer que você desista da sua promessa, desista da sua salvação, que é o principal. Aleluia. Então, irmãos, que possamos nessa noite aprender com esses personagens que nos ensinaram que ter a mente pautada em Jesus Cristo nos trará vitória. Aleluia, você vai vencer. Você não vai cair, você não vai falhar. Porque o Senhor nessa noite, Ele está te dando vitória no meio dessa guerra. Aleluia.
O Senhor vai te ajudar a você estar de pé no meio dessa tribulação. E nada e nem ninguém vai embaraçar os seus pensamentos. Porque nessa noite o meu pensamento, o seu pensamento, a minha mente e a sua mente está em Cristo Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.